A história se desenrola em torno de um jovem rapaz chamado Bernard, que ganha a vida como engraxate. Ele posiciona estrategicamente sua banca em frente a um banco, com o objetivo de atender exclusivamente a uma clientela branca e abastada. O modesto rendimento do seu trabalho é secundário, ele atua de forma deliberadamente lenta para poder absorver as conversas sobre finanças que ocorrem entre os funcionários do banco. O que ele realmente almeja é o valioso conhecimento financeiro que escuta. Desde tenra idade, seu maior sonho é tornar-se um banqueiro. Ele não se deixa abalar pelo fato de estar no Texas, em 1939, um lugar e uma época de severa opressão e discriminação racial. Seu pai, com pesar, lhe diz que seu sonho é inalcançável, mas os olhos de Bernard demonstram uma determinação inabalável contra todas as adversidades. 15 anos depois, Bernard muda-se para Los Angeles com sua esposa, Eunice, e seus filhos. A segregação racial na cidade, embora presente, não era tão severa quanto em sua terra natal, o que o motiva a iniciar seu próprio negócio ali. A família vive em condições precárias, no quarto de serviço de um parente, mas Bernard promete à sua esposa que a situação mudará em breve. Ele começa a trabalhar como corretor de imóveis, procurando casas à venda por toda a cidade. Através de uma observação cuidadosa, ele percebe que a comunidade negra de Los Angeles está superpovoada, enquanto a comunidade branca dispõe de muitas casas vagas. Os negros necessitavam de moradia e possuíam o poder financeiro para tal, mas frequentemente eram impedidos de alugar imóveis devido à discriminação. Isso representava uma notável oportunidade de negócio na especulação imobiliária. Bernard encontra um prédio de apartamentos em estado de conservação questionável, mas identifica a vantagem de sua localização, adjacente à área habitada pela população negra. Entusiasmado, ele se aproxima do proprietário e oferece $30.000 pela compra do edifício, prometendo mais 5.000 assim que conseguisse alugar todos os quartos. Embora o proprietário admire sua visão, ele hesita em se envolver em um negócio que considera arriscado. Frustrado, mas não derrotado, Bernard vai a um banco, onde enfrenta discriminação imediata por parte da secretária do gerente, que se recusa a permitir uma conversa com seu chefe. Ele espera por horas na entrada e, quando o gerente sai, o aborda, mencionando conhecer um de seus clientes VIP. Bernard expõe seu plano de negócios e solicita um empréstimo, mas o gerente o ignora e recusa a proposta sem hesitar. O que o gerente não esperava era receber uma ligação naquela mesma noite do proprietário do imóvel, perguntando se Bernard havia usado seu nome para tentar obter financiamento. Sem alternativa, Bernard pede desculpas. Inesperadamente, o proprietário não se irrita, pelo contrário, admira sua perseverança e a determinação em não desistir de seu objetivo. Assim, o proprietário intercede junto ao gerente, e Bernard consegue o primeiro empréstimo de sua vida, comprando o edifício. Logo após a aquisição, Bernard inicia as reformas no imóvel. Uma idosa branca e preconceituosa o confronta, questionando sua presença ali. Bernard responde que está reformando seu próprio prédio, o que leva a mulher a chamar a polícia. Os policiais confirmam que a propriedade de fato pertence a ele e se retiram. Naquela noite, Bernard retorna e encontra a mesma senhora, que ordena que ele saia, pois era a hora da reforma. Calmamente, ele reitera que não é um funcionário, mas o proprietário. A mulher fica chocada e, dias depois, muda-se furiosamente, recusando-se a viver no mesmo edifício que pessoas negras. Assim que o apartamento fica vago, Bernard o aluga para uma senhora negra, confirmando sua previsão de que o mercado de inquilinos negros era imenso. O edifício é rapidamente ocupado, e seu negócio prospera. O antigo proprietário, impressionado com o sucesso de Bernard, propõe uma parceria. Bernard escolheria os imóveis e avaliaria o potencial dos inquilinos, enquanto ele, como homem branco, cuidaria das negociações e da assinatura dos contratos. Dessa forma,
Os vendedores brancos não saberiam que estavam fazendo negócios com um homem negro. Bernard aceita a parceria de imediato, e juntos começam a acumular uma fortuna. Em pouco tempo, Bernard se muda de um apartamento simples para uma mansão, proporcionando uma vida confortável para sua amada família. Quando confrontado com a discriminação, ele não retalia, pois se recusa a jogar o jogo sujo dos outros. Seu foco é seguir suas próprias regras, com o lucro máximo como objetivo final. No entanto, a vida apresenta desafios inesperados. Seu sócio, já idoso e frágil, falece subitamente alguns anos depois. Sua participação na empresa é herdada pela esposa, que nutre um forte preconceito contra negros e se recusa a trabalhar com Bernard. De forma desdenhosa, ela oferece comprar a parte dele por um preço muito baixo, ameaçando processá-lo caso ele discorde. Naquela época, em disputas judiciais entre brancos e negros, a justiça tendia a favorecer os brancos. Mesmo assim, Bernard não está disposto a ser tratado de forma tão injusta e opta por levar o caso aos tribunais. Ele precisa de alguém para testemunhar sobre sua relação de trabalho com o falecido sócio. Ele procura o gerente do banco, mas este já está cooperando com a viúva e o ignora novamente. Profundamente desapontado, Bernard observa o interior do banco, um belo edifício repleto de pessoas que o julgavam unicamente por sua cor de pele. Cansado de ser desprezado, uma ideia audaciosa surge em sua mente. Ele decide comprar o próprio edifício do banco, para ver quem se atreveria a discriminá-lo novamente. Bernard procura Joe, outro empreendedor imobiliário negro de Los Angeles, e expõe seu plano. Inicialmente, Joe pensa que ele enlouqueceu, pois o preço do edifício era exorbitante e nunca um homem negro havia adquirido uma propriedade daquele porte na cidade. Contudo, após uma longa discussão, ele percebe a genialidade de Bernard. O plano não era apenas uma loucura, mas uma estratégia brilhante. Ao se tornar dono do imóvel, os bancos que ali operavam seriam obrigados a servi-lo, não podendo mais recusar empréstimos e, de quebra, revelariam tendências do mercado imobiliário, impulsionando ainda mais seus negócios. Joe, embora apreensivo, fica convencido de que o plano pode funcionar. Apesar de ser um homem extremamente rico, ele também sofria com a discriminação. Ser respeitado nos bancos frequentados por brancos significaria a possibilidade de ganhar ainda mais dinheiro. Contudo, eles ainda precisavam de um intermediário branco para as negociações. Bernard pensa em Matt, o homem que o ajudava com as reformas. Matt era ambicioso, embora um pouco inexperiente. Bernard e Joe iniciam um intenso treinamento com ele, ensinando-o a jogar golfe, a fazer cálculos imobiliários complexos e a se portar como um jovem e promissor empresário. Matt não decepciona e rapidamente se torna um excelente jogador e um negociador astuto. Durante uma partida de golfe arranjada por Joe, Matt conhece o dono do edifício do banco. Na conversa, surge a oportunidade de compra, mas Matt precisa saber o valor exato do imóvel. Bernard o havia preparado meticulosamente, calculando tudo, desde o número de luzes acesas no prédio para estimar a taxa de ocupação até as receitas anuais e custos operacionais. Ele fornece a Matt uma lista de números para memorizar. Como resultado, não importava o que o proprietário dissesse, Matt estava sempre um passo à frente, fornecendo números precisos que chocaram o dono e seu contador. Eles pensaram ter encontrado um gênio da matemática. No final, Bernard adquire o edifício, avaliado em mais de 2,4 milhões de dólares, por apenas 1,56 milhão. A partir daquele momento, sempre que Bernard entrava ou saía do prédio, os presidentes dos bancos vinham apertar sua mão, para o espanto do pequeno gerente que antes o havia desprezado. As carreiras de Bernard e Joe expandem-se rapidamente, quebrando as barreiras da segregação racial em Los Angeles e permitindo que muitos jovens negros promissores se mudassem para bairros predominantemente brancos. Vários anos depois,
Em 1963, Bernard leva sua família de volta ao Texas para visitar seu pai, que expressa o imenso orgulho por suas conquistas. No dia seguinte, enquanto passeia pela cidade com seu filho, ele passa em frente ao banco onde costumava trabalhar como engraxate. O Texas permanecia como um dos locais mais racistas dos Estados Unidos. Ele observa um garotinho engraxando sapatos, assim como ele fazia, mas para sua surpresa, o menino só atendia clientes brancos. Este pequeno incidente toca profundamente Bernard e desperta nele um senso de responsabilidade para com sua comunidade. Ele decide secretamente que precisa mudar aquela realidade e ajudar a comunidade negra de sua cidade natal a obter melhores condições de moradia. No dia seguinte, Bernard procura Joe e propõe que comprem o Banco Continental do Texas. Joe, mais uma vez, acha que Bernard está louco, dado o racismo extremo da região. Mas Bernard apresenta razões convincentes, e Joe concorda em ajudá-lo. Eles recrutam Matt novamente como seu negociador. Matt se reúne com os proprietários do banco, Robert Florence Sr. e Robert Florence Jr., para discutir os termos do negócio. Apesar das suspeitas de Florence Jr., o banco é vendido a Matt e seus sócios ocultos. Com o Banco Continental adquirido, Bernard começa a implementar seu plano, aprovando empréstimos para afro-americanos da cidade, proporcionando-lhes oportunidades de financiamento e moradia. Por um tempo, tudo corre bem. No entanto, Florence Jr. começa a investigar os empréstimos que seu antigo banco estava aprovando. Ele confronta Matt e o ameaça com uma inspeção do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em um mês. Diante da pressão, Matt sugere que comprem outro banco para transferir os empréstimos problemáticos. Bernard discorda, afirmando que o problema principal é a falta de supervisão das operações. Matt insiste que deveria ser ele a gerir o banco. Bernard, desconfortável com a ideia, acaba cedendo, mas pede a Eunice que fique de olho em Matt. Com o controle em mãos, Matt se reúne com um advogado e começa a assinar contratos de empréstimo. Pouco tempo depois, ele recebe uma ligação de Florence Jr., informando que clientes estavam retirando todo o seu dinheiro do banco. Para piorar, um examinador bancário federal chega para fiscalizar os empréstimos. Para tentar ajudar, Bernard se disfarça de zelador para se aproximar da reunião, mas é inútil. O investigador aponta problemas críticos em vários empréstimos. Bernard fica perplexo com a aprovação de negócios tão absurdos, mas logo descobre a verdade. O advogado que Matt contratou havia sido recomendado por Florence Jr., que assim teve acesso a todas as informações e sabotou as operações. Pouco tempo depois, Bernard e Joe dizem a Matt que a única saída é se afastarem do banco. Relutante em abandonar sua posição, Matt age pelas costas de seus parceiros. No dia seguinte, Joe descobre o que ele fez e corre com Bernard para o banco para confrontá-lo. Enquanto Florence Jr. assiste à cena, Bernard exige os relatórios de Matt, mas é tarde demais. Os investigadores federais chegam para revogar a licença de funcionamento do banco. Ao saírem do prédio, o FBI prende Bernard e Joe. Mais tarde, em uma reunião com seu advogado, eles descobrem que seu caso se tornou uma questão política racial. Enquanto isso, Matt faz um acordo com um senador para testemunhar contra seus parceiros em troca de sua própria liberdade. Na audiência no Senado, Matt cumpre sua parte. Bernard também se encontra com o senador, que lhe oferece um acordo: confirmar o testemunho de Matt em troca de clemência, ou dizer o que quisesse e ir para a prisão. No final, Bernard opta por expressar os pensamentos que guardava em seu coração há anos, discursando sobre a discriminação racial no país e todo o preconceito que sofreu ao longo da vida. Consequentemente, as fortunas de Bernard e Joe são dizimadas, e ambos são condenados à prisão federal. Florence Jr. recompra o Banco Continental por uma fração do preço original. Matt nunca foi acusado de nenhum crime.
Anos depois, Bernard e Joe saem da prisão. Eunice estranha a aparente felicidade dos dois, mesmo após terem perdido tudo. Acontece que a realidade era outra. Eles revelam que salvaguardaram propriedades e ativos nas Bahamas. Incrédula, Eunice pergunta como isso foi possível. É revelado que Matt telefonou para Bernard na noite anterior ao seu testemunho, contando sobre o acordo com o senador. Em troca, Bernard pediu a Matt um último favor antes que o governo pudesse confiscar seus bens. O filme termina informando que as propriedades residenciais de Bernard e Joe foram fundamentais na luta contra a segregação habitacional em Los Angeles, e que eles ainda possuem duas mansões, uma ao lado da outra, nas Bahamas.